Quando o Filho do Homem será levantado, todo que crê nele terá a vida que não tem fim. É para lá que nos conduz o caminho da Quaresma, a contemplar o Filho do Homem levantado, nos seus dois sentidos. Levantado porque pregado numa cruz, levantado porque de novo de pé, ressuscitado. Quem crê nele terá a vida que não tem fim. E diante do crucificado, diante do Filho do Homem levantado, nós temos duas perguntas que parecem iguais, mas não são, e que precisam ser respondidas. A primeira pergunta é por que Jesus foi condenado à morte pelos chefes dos sacerdotes, com a chancela dos romanos? A esta pergunta respondeu o texto anterior, o texto que meditamos domingo passado, porque Jesus enfrentou o poder do templo e disse: podem destruir esse templo. Nada a ver com aquilo que falava a primeira leitura, que é a última página da Bíblia hebraica, que termina com a figura do templo sobressaindo. Podem destruir esse templo. Será a razão formal de sua condenação. Ele falou: destruam esse templo. A segunda pergunta parece igual, mas não é. É por que Jesus morreu? E isso nos leva a outra dimensão, nos leva a contemplar o mistério que nós não podemos compreender e conhecer. É o mistério. E João nos diz que o Filho do Homem levantado é o sinal de quanto Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho para nós. Não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. É muito importante porque no Evangelho de João, muitas vezes, a maioria das vezes, o mundo é apresentado como o inimigo do reino de Deus, o que é adversário de Jesus. O mundo nos odeia, o mundo nos despreza, o mundo nos persegue, o mundo nos rejeita. O mundo precisa ser convertido. Mas tudo isso nesse contexto fundamental. Ele deu o seu Filho para que o mundo seja salvo. E só isso será o julgamento. Acreditamos ou não acreditamos no amor que Deus tem para conosco? Nicodemos, o fariseu, gente boa, gente legal, praticante da lei, que provavelmente acreditava naquilo que depois lembrará São Paulo na segunda leitura de hoje, que as obras boas, as obras de piedade iam nos salvar, e Paulo vai dizer: não, 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 é a fé e é a graça de Deus que nos salvam. Esse Nicodemos que de noite vai a Jesus, sabendo que ele é mestre, mas com receio de mostrar para os outros, um pouco como muitos de nós, né, que somos cristãos de forma privada, pessoal, é coisa minha, precisa que os outros saibam. A gente até esconde que somos cristãos, como Nicodemos. Só que depois de falar com Jesus, ele vai escutar a coisa fundamental. O Filho do Homem foi dado. É a luz que veio entre nós, mas nós preferimos as trevas. Desde o primeiro capítulo, João põe esse conflito. O fato que Deus entregou o seu Filho para nós não significa que os problemas sejam resolvidos, significa que os problemas vão ter que ser enfrentados. Por isso
Quem está na luz é aquele quem faz a verdade caminha na luz. Verdade não é crença, verdade não é uma doutrina na qual acreditamos. Verdade não é um conjunto de dogmas aos quais dizemos eu creio. Verdade tem que ser feita. E feita significa caminhar na luz. Saber que nós somos dados por Deus para a salvação do mundo. Este mistério é tão grande que não adianta querer explicar. Até a gente se pergunta, mas que marca de pai é este que dá seu filho para salvar o mundo? Mas seu filho é ele. Seu filho somos nós. É o filho do homem, como cada um de nós pode dizer. Filho do homem. É o unigênito. Quantas vezes, 2 ou 3 vezes, só nestes versículos, João usou a palavra unigênito para falar do Filho de Deus. Unigênito teve só um parto, um único nascimento. Jesus e nós nele. O Filho que Deus deu ao mundo é sim Jesus, mas é nós em Jesus, com ele, dados pelo Pai ao mundo, para que o mundo seja salvo, se nós fazemos a verdade como Jesus vai fazer a verdade. Nicodemos não vai deixar de acreditar nisso. Ele vai fazer a verdade. Ele vai se manifestar. Quando os chefes dos sacerdotes vão falar de Jesus como um deste povo maldito que não conhece a lei e que deveria ser eliminado, Nicodemos vai reagir e vai dizer, mas escuta, a lei não manda primeiro escutar, ouvir? Como? Tu também é galileu, tu também acredita nele, tu não sabe que na Galileia não vê nenhum Messias? Aí já não tem mais o medo. E o final é quando Jesus, crucificado, morto, tirado da cruz, vai ser Nicodemos, junto com José de Arimateia, Nicodemos carregando 500 libras de perfumes para preparar o cadáver de Jesus, envolvê-lo num lençol e colocá-lo no sepulcro, tomando claramente o lado de quem está crucificado e, no mesmo tempo, deixando de lado toda a lei que proibia tocar cadáver alheio. Ele pega o corpo de Jesus, ele, com todo o carinho e o amor, prepara o corpo de Jesus para a sepultura e o coloca no sepulcro. Isto é fazer a verdade. Não vamos esquecer que quando João diz Deus amou o mundo e deu o seu Filho, está falando de Jesus, mas está falando de nós também. Nós que somos o Filho, como nos disse Paulo na segunda leitura, que com ele ressuscitamos, com ele sentamos à direita do Pai. É só escolher de fazer a verdade para caminhar na luz.